Salve, salve galera! Seja todo mundo bem-vindo, rapaziada, a esse projeto maravilhoso aí que tava aí incubado. A gente vai começar com muita energia, com muita garra, com muita verdade e sinceridade, né? Esse podcast, o Pod Fotocast, onde a gente vai estar falando uma conversa aberta, sincera, franca sobre esse universo da linguagem fotográfica, né? Quem me acompanha aqui também, estamos eu, Marcos Montenegro, e o nosso querido aí, Gui Bressan. Fala aí, Gui! Marquinho, que prazer imenso! E há quanto tempo não tínhamos isso para nós? Há quanto tempo a gente estava com essa mentalidade, com esse projeto em algo em torno de 1 ou 2 anos já, pensando, desenvolvendo, tentando realmente chegar a um formato mais razoável para trazer esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento. E mais do que nada, uma troca de ideias francas, porque a gente não tem nada a esconder e o que a gente pretende aqui é realmente não deixar nenhum tipo de segredo de indústria, nenhum tipo de informação atravessada e falar a verdade, porque dentro do meio da fotografia, né, a gente acaba falando muita coisa que agrada, muita coisa que interessa, mas afinal de contas aqui vamos falar de muitas coisinhas, verdades, exageros, probleminhas, mentalidades, coisas boas, exemplos, referências e tudo isso para aumentar o tamanho do seu cérebro, porque a partir do momento que ele começa a aumentar de tamanho, ele já não regride, não é isso aí? É isso aí, é expandir. Na verdade, a nossa intenção sempre é transformar, nunca vai ser melhorar, né? Porque quem melhora pode piorar. Quem se transforma não volta atrás, né? Uma borboleta não volta a ser lagarto, não é isso? Então a intenção é essa e completo, viu, Gui? Que mais do que somente verdades, vamos falar coisas que são meio ocultas, né? Porque por diversas questões, não só fotográficas, mas até mesmo sociais, a fotografia ela é subvista, podemos falar assim, né? Ela é subvista, entendeu? A gente vai falar sobre muito mais do que fotografia. Quando eu falo, viu, Gui, assim, né? Você também como professor, como fundador de escola aí em Curitiba, e eu lá em cima no Brasil, né? Em Fortaleza, 2 extremos aí do Brasil. Mas falando aqui de Minas, a gente sabe que a gente vai muito além da técnica e da estética fotográfica, que é o que muita gente acredita que a fotografia é apenas, né? Questões técnicas e estéticas. Mas a gente vai falar sobre linguagem fotográfica e principalmente, né, das suas interdisciplinas, né? A interdisciplina da fotografia, a interdisciplina de qualquer linguagem de arte. O que é fundamental e que é uma coisa que é base, sim, da nossa escola, né? Mas vamos aqui às apresentações, hein, Gui? Como é que era, rapaz? Se apresente um pouquinho aí. Quem é você, meu jovem? Muito obrigado pelo espaço, então, e vamos mandar bala aí, Marquinhos. Justamente essas são algumas visões. A gente tem, então, um interesse bastante importante em desconsiderar algumas considerações que acabam chegando no século XXI, no dia de hoje, considerando a fotografia, então, muito associada com essa questão do número, muita questão da quantidade, muita questão da tecnologia, do equipamento, e às vezes você nem precisa de tudo isso, sabe? A gente tem que substituir essa coisa do tentar associar algo à capacidade de uma máquina e tentar associar isso totalmente à capacidade do ser humano que está por trás dela, até porque, né, a máquina não sai sozinha de casa. Então, dadas essas considerações, eu acho que vem muita informação interessante por aqui. A gente vai estar articulando alguns temas mais amplos, alguns temas menos amplos, e por aí vamos trocando ideias e conversando e compartilhando conhecimento, então, de uma maneira até despretensiosa, mas talvez sejam nessas interações, nessas coisas às vezes que a gente chama de recados de mesas de bar, que as coisas de verdade realmente aconteçam e sejam assimiladas pela gente, né? São as conversas mais informais. Total. Eu sou o Guilherme Bressan, tive a felicidade de conhecer o Marquinho através das caminhadas, dos caminhos, dos trilhos da vida. Tivemos a mesma formação, ambos somos mestres em fotografia contemporânea, arte e técnica pela Universidade Politécnica de Valência. Temos um lapso temporal ali entre 6 ou 7 anos de formação um com o outro. É um prazer muito grande, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente vai estar tendo de realmente falar coisas que fazem valer a pena e que realmente podem fazer a gente começar a pensar de uma maneira diferente. A fotografia é uma pluralidade.
A fotografia, ela é plural, e é aquilo que a gente fala, se a fotografia tem a ver com outros campos, com outras coisas que abrangem muito além da câmera, abrange a forma como você vê a uma pessoa hoje em dia de maneira digital, abrange a forma como você se comporta perante uma foto, abrange a forma como você está entendendo algum tipo de significado dessa foto, e a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Então, eu sou o Guilherme Bressan, eu sou fotógrafo há 7 anos, eu sou mestre em fotografia contemporânea, especialista em história da arte, e a gente está aqui então para, de alguma forma, esclarecer muita coisa, aprender muita coisa e trocar muita informação de verdade com vocês que têm vontade de conhecer a fotografia realmente a fundo e não estão satisfeitos com aqueles videozinhos do YouTube que a gente está realmente acostumado a ver. Não, é o que eu sempre digo, né, cara? Chega de fotógrafo de casamento dando aula de fotografia. É legal ensinar técnica, flash, bacana, mas isso aí é só a escrita, né? Isso aí é a base, é o mínimo, né? Você dominar aí a sua ferramenta, né? Porque né, um poeta, ele não é poeta só porque ele sabe ler e escrever. Um professor... Português é uma escala anterior, né? Com certeza, né? Muito bacana, é uma alegria também, pessoal, tá? Todo mundo que tá acompanhando, tá tendo a oportunidade de acompanhar esse primeiro episódio, né, do Foto Podcast, daqui de Guilherme Bressan e Marcos Montenegro. O pessoal que me acompanha já sabe também um pouco da minha jornada, tá? No outro momento aqui do podcast a gente vai estar falando do nosso encontro com a fotografia e vai dar para explicar um pouquinho mais. Mas eu sou mestre também, como o Gui falou, né? Mestre ali pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, em fotografia contemporânea e arte técnica. Eu tenho uma pós-graduação em fotografia e arquitetura, uma especialização em fotografia e design, as duas pela Escola Superior de Design da Catalunha, a Elisava, tá? Sou graduado em comunicação e tenho formação em cinema pela Academia Internacional de Cinema de São Paulo. Além disso, são 20 anos como fotógrafo profissional. Estudo fotografia basicamente desde 99 e profissionalmente desde 2001 eu trabalho com a fotografia. Dentro do mercado eu trabalho com, a gente pode falar aqui com o alto nicho da fotografia, que é a fotografia corporativa, a fotografia governamental e a fotografia de moda, né? Lembrando que eu passei por todos os nichos da fotografia. Quando eu comecei era analógico, né? Comecei com fotógrafo de surf, depois fotojornalismo, foram 3 anos no jornal, tudo com filme, slide, era outra história, era outro processo, era outro enfrentamento que a gente tinha com imagem. Tive a oportunidade de ser monitor de fotografia durante os 4 anos de faculdade, o que me proporcionou viver a fotografia muito intensamente, estudar muito intensamente a fotografia, já que eu ganhava bolsa na faculdade e passava o dia lá, né, metade do dia trabalhando no jornal, metade na faculdade estudando. Então foi muito bacana isso, e essa jornada na faculdade e essa jornada na academia, porque praticamente desde a faculdade eu não parei de estudar, né? Eu fui para a Europa e fiquei lá 6 anos, que eu também acompanho a parte do mercado. E é legal, né, Gui, essa questão também de ser um fotógrafo do mercado, porque você também tem o ponto de vista da questão profissional, né? O ponto de vista do cliente, o ponto de vista de ser um resolvedor de problemas dentro do mercado, porque o fotógrafo é isso, e você trabalhar paralelamente com a academia, né, com o estudo da imagem, com a teoria visual, e você ver o que essas teorias podem ser aplicadas no mercado, isso é sensacional. E é uma coisa que eu, na minha época, eu que me fiz a faculdade, foram 5 anos quase para me formar, já que eu não tinha grana para pagar, e mesmo tendo uma bolsa de 50%, eu ia devagarzinho. Quase todos os meus professores não eram fotógrafos. Quase todos os meus professores eram outras histórias, né? Advogados, com especialização em novas tecnologias, sacou? E isso foi um dos motivos que me levou à academia, ao estudo da imagem, né? Essa questão, essa missão de ensinar fotografia de uma forma que eu acreditava ser a correta, o que não foi muito que eu recebi, né, cara? Então, é legal porque a gente tem aqui, né, dentro dessas conversas, e claro que a gente vai ter convidados aqui também participando, mas é legal que a gente tem duas pessoas, né, jovens fotógrafos com muita experiência, tanto na academia como na parte prática, e isso é muito legal, porque eu já fiz casamento, de vez em quando ainda faço fotografia de moda, faço gestante, faço muito retrato corporativo, né, faculdade, hospital, muitas prefeituras, governo, já trabalhei para Coca-Cola, Petrobras, enfim. São questões mercadológicas
que a gente consegue explanar de uma forma muito prática também. Porém, essa questão acadêmica é o que faz o diferencial, né? Essa questão da teoria da imagem, da aplicação, da comunicação, do relacionamento. Do relacionamento e do interrelacionamento que a fotografia tem com a vida, afinal de contas. Uhum. E essa parte que você estava falando é muito interessante, porque faz parte de um métier, de um fotógrafo profissional, então, de alguma forma, você acaba retroalimentando esse teu conhecimento. Esse trabalho que você acabou desenvolvendo para o governo, de alguma forma, por vias diretas ou indiretas, ele acabou relacionando num eventual trabalho fashion que você foi desenvolver. E esse trabalho fashion que você foi desenvolver automaticamente se espelhou e fez refletir na tua própria fotografia documental. Para quem não sabe a fundo a significação do termo, então a fotografia documental, a grosso modo, é essa fotografia que você faz para você. Então essa coisa assim, que você não tem uma preocupação mercadológica, então não estamos produzindo pensando em vendê-la, ao menos nesse momento, mas então é uma preocupação com a fotografia em si. Então, assim, a referência comercial ela é muito importante para o fotógrafo que está na ativa e ele jamais vai poder ter várias especializações. Então, ele não pode ser esse cara especializado que ele deixe de conhecer ou deixe de mergulhar ou deixe de realmente beber na fonte de outros ramos da sua própria atividade, porque isso sempre vai, então, retroalimentar, fazer ele entender e ressignificar um trabalho que quando o cara só faz uma coisa, ele acaba ficando meio quadradão, seguindo e repetindo aquele padrão, e ele tem a luz dele para ensaio de gestante, ele tem a luz dele para newborn, ele tem a luz dele para fotografar garrafa de bebida e assim por diante, e assim a fotografia tem menos espaço para esse tipo de comportamento do que a gente imagina. Então, entender? Se fala muito em preset, mas eu não preciso ser nenhum tipo de especialista para pensar que não é toda foto que demanda aquele mesmo tipo de tonalidade, aquele mesmo tipo de densidade. Exato. Luz, né, Marquinhos? Exato. Na verdade, essa questão do automatismo é algo que eu tento eliminar dentro do meu processo criativo, entendeu? Claro que você já tem uma metodologia, um flow de trabalho seu próprio que você desenvolveu de acordo com seus sentimentos, etc. Mas essa questão que você falou aí também, do retroalimentar, é basicamente um tema, né, que é muito discutido, a questão do generalista e do especialista, sacou? Perfeitamente. E é algo que eu até estava comentando lá no nosso Instagram outro dia, um vídeo que a gente postou, que é justamente, principalmente no começo da jornada, pessoas querendo ser especialistas no começo, no seu primeiro ano de fotografia, né? E galera, sério mesmo, né? Hoje eu tenho a felicidade, a alegria de caminhar, né? De ser amigo, de tomar uma na mesa do bar. Inclusive, né? Fazendo essa menção à mesa do bar, que eu até falei pro Gui antes da gente começar aqui hoje, que uma das anotações dos blocos de nota que eu tenho no meu celular, mais importante, se chama anotações fotográficas de mesa de bar. E hoje eu converso e sento na mesa de bar com grandes fotógrafos, né? Thiago Santana, Silas de Paula, Sérgio Carvalho, Celso Oliveira, o próprio Valtor Firmo, né? Um amigo hoje. A gente conversando isso, é muito claro que não tem como você começar na jornada sendo especialista e principalmente, engana-se aquele que acredita que com um ano, 2 anos, 3 anos de fotografia, você já vai ser um excelente fotógrafo. Não tem condição. Calma, né? Não dá pra tocar um Mozart, né? Você aprendeu o piano hoje e tocar um Mozart daqui a um ano, galera. Calma, né? Não dá pra chegar correndo 45 minutos na esteira, gente. Vamos se respeitar. Não dá pra ver exatamente, viu? A não ser que o cara pule na esteira do outro, né? Mas mesmo assim, vai perder muito. Então, realmente não tem como. Então, são várias questões que a gente vai discutir aqui, conversar. Isso é muito legal, porque isso vai muito além da fotografia. Hoje, né? Na época que a gente tem, essa época instantânea, né? Das mídias digitais, do que o agora já é ontem, as pessoas realmente acreditam em várias coisas totalmente equivocadas, né? Como, por exemplo, a fotografia sendo feita por um equipamento, ou sendo feita por presets, ou sendo feita por Photoshop. E aí gerando esse mundo, essa imensidão de imagens iguais, diárias, né? Milhares de imagens que né, até tem um paradoxo, né? Que a gente vê no próprio Philippe Dubois, que ele fala, né? O grande crítico de cinema, ele fala que hoje estamos na época que mais se produz imagens que existiu, nunca se produziu tanta imagem como hoje. Porém, as imagens são todas invisíveis. Né, invisíveis por questões como essa, questões plásticas, onde a pessoa pensa que realmente é fotografia. Né? Para fazer um bom retrato, você precisa de uma lente 1.2, uma lente 1.4 e um preset bacana. Tá feito o trabalho, não tem problema. Tá feito o trabalho. Já me lembra, se me permite, já me lembra Eric Kessels. Para quem não conhece Eric Kessels, holandês, um artista hoje de bastante pedigree, e ele fala que até o meio-dia
um ser humano no século XXI viu mais fotos do que uma pessoa que viveu 40, 50 anos lá no século XIX. Entende? Então é uma transformação, é uma enxurrada. E eu só queria fazer um adendo para você que não conhece Thiago Santana, que acabou de ser citado pelo Marquinhos. Dá um Google, procure Thiago Santana, coloque do lado ali Photopoc Society. Caso você não saiba pensar ou assim queira uma referência mais especializada, coloque Thiago Santana, Photopoc Society. Veja quem é esse ser humano que toma cerveja hoje com o Marcos Montenegro que vos fala neste momento. Vale muito a pena, vale perder assim uns 10 minutinhos da vida para você ver o trabalho desse até homem. Mais, né? Vale lembrar que da editora francesa, né, a Foto Pochet, só existem na edição francesa, lembrando que essa é a editora mais antiga de fotografia, de fotolivros do mundo, né? Francesa. Lembrando que na edição francesa só existem 2 brasileiros publicados. 2, que é o grande Sebastião Salgado, né? O mais conhecido brasileiro, fotógrafo, e o Thiago Santana. O Thiago Santana realmente é conhecido no Brasil, tá, pessoal? No núcleo da fotografia autoral, como o Gui falou, não da fotografia institucional. Capaz desses fotógrafos de casamento tudo não saber quem é Thiago Santana, mas Thiago Santana é conhecido como o príncipe da fotografia brasileira. Ele é um cara muito importante, né? E claro, vem junto, que é importante falar também, viu, Gui? Porque Celso Oliveira, que é um cara com seus mais de 40 anos de fotografia, é tipo o pai de Thiago Santana, porque Thiago Santana bebeu da fonte direta do Celso, que é carioca, mas tem sua fotografia quase mais de 30 anos desde o Ceará, né? Ele que vive no Ceará há mais de 30 anos, e é um cara realmente visceral, sendo que Thiago Santana ele realmente tem um respaldo muito grande, porque ele é lorde nas suas composições, além de ser visceral, além de ser um classicista, né? O seu livro Benditos, né? O livro Benditos, que foi um livro ali no começo do século XXI, né? Ele foi um livro que foi de 97 a 2000, só editadas fotografias, foram 8 anos fotografando. Ele é o livro preto e branco mais premiado da América Latina, né, de Thiago Santana. Então, realmente, galera, eu acho muito importante, né, assim como todas as referências que o Guilherme vai falar, e que rolar nesse podcast, já vão anotando. Você já tem que escutar isso aqui, ou assistir, já com papel e caneta na mão, hein, Gui? É verdade, porque vai pipocar informação, hein, cara? Vai pipocar. E eu costumo falar que o cérebro ele é muito provocativo, né? O cérebro ele acaba sendo um labirinto de uma pirâmide e você vai acabar encontrando até maldições, bendições, você vai acabar encontrando novos caminhos e novas saídas para a gente sair dos caminhos atuais, né? Sempre temos que estar em movimento, não importa para onde lado. Queria também acrescentar sobre essa palavra que o Marcos fala, por que eu vou descrever em algum momento uma palavra ou uma fotografia, ou vou me utilizar da palavra visceral? O que será que quer dizer visceral? Legal. Vamos às vísceras do assunto, então. Por que eu estou falando que algo me remove, algo visceral? Então, assim, é pertencente às minhas vísceras, né? É algo muito íntimo, então algo enraizado, algo que cria raízes dentro da minha percepção, que já vai estar diretamente relacionado à minha emoção, porque eu sempre sinto e interpreto algo relativo ao que eu conheço. Então, assim, quando o Marcos Montenegro vos fala que a fotografia de Celso Oliveira e de Thiago Santana são fotografias viscerais, quer dizer que elas o quê? Mexem com este profundo, esta coisa muito íntima de minha pessoa, a qual me move de uma maneira que eu sinto, eu consigo sentir aquilo, mas eu não consigo entender aquilo. Então ela está muito mais relacionada à minha parte de emoção, à minha parte sensitiva, perceptiva, do que necessariamente é um tipo de razão ao explicar por que aquela fotografia me toca ou aquela fotografia me move. Então isso talvez seja o sentido que Marcos busca quando utilize da palavra visceral. É bem isso, na verdade, cara. Eu definindo da minha forma nordestina de ser, né? Eu sempre digo isso para aquela fotografia porque, para mim, não me interessa que alguém veja uma fotografia minha ou eu mesmo olhar uma fotografia e falar, ah, que legal, ah, que bonitinha. Para mim não me interessa o bonitinho, não me interessa o legalzinho. Eu sou muito mais a favor e busco mais tanto produzir uma imagem como encontrar imagens que eu falo assim, ó, que eu olho a imagem e falo, caralho, que porra é essa? Então quando você vê uma imagem e fala, que porra é essa? Isso pra mim faz sentido, porque você olha, né? Você olha e fala assim, meu irmão, você não entende ao começo e essa questão de que porra é essa? Faz você buscar um pouquinho mais, né? Você mesmo, peraí, deixa eu tentar entrar nessa imagem. Esse que porra é essa? Te obriga a ler a imagem, né?
a ler a imagem. Por isso que me interessa muito mais quando alguém entorta a cabeça, sacou? Quando vê minha foto. Tá entendendo? Que faz, meu irmão, que diabo é isso, né? O Ceará fala, que diabo é isso, macho? Né? Aqui então... a gente fala, carai. Carai. É bem isso, sacou? Então se você vê ali, né, fotografias como o grande Martin Parr, né, o diretor da porra da Magnus Photo, a agência mais célebre, né, do mundo, fundada pelos grandes, né, Capa e Bresson, você vê o Martin Parr, se você não procure uma regra dos textos lá, procure uma perspectiva bem aplicada, um equilíbrio visual, não vai ter. É questões semânticas. Né? O Martin Parr trabalha com signos interpretativos, onde você olha para o Martin Parr e você jura que ele errou na foto. Né? Você olha um Jeff Wall, você jura que ele errou na foto. Né? É muito mais importante entender a cultura do Martin Parr do que a fotografia do Martin Parr. Não, também, né? E claro, né? Questões, o que ele fotografa, né, brother? O que ele busca, qual é o tema dele, né? Assim como também se você vê um Miguel Rio Branco, você tem que entender o que o cara fotografa, brother. Se você não entender o que o cara fotografa, você fala, meu irmão, o que esse cara quer? Você, né? Aí tá com a canetinha, Aí, cadê? Tá com a canetinha, toma notinha, YouTube, agora voltou a liberar, se não tiver no YouTube, tem no Vimeo. Nada levarei quando morrer. Do Miguel Rio Branco. Nada levarei quando morrer é obrigatório para você que gosta de documentário, de filme documental clássico. Miguel Rio Branco, 18 minutinhos, perca 18 minutinhos ou ganhe 18 minutinhos. Ganhe. É um investimento, Entenda o que é Miguel Rio Branco a partir deste vídeo documentário desenvolvido numa periferia em Salvador nos anos 80. É realmente fascinante. E para quem não conhece, Miguel Rio Branco, parente de Visconde do Rio Branco, de Barão do Rio Branco, vem de uma linhagem bastante nobre da família brasileira e não deixa de ser um fotógrafo tão ou mais nobre como fotógrafo. Cara, Gui, eu vou falar aqui pro pessoal entender um pouquinho, saca, da força que é o Miguel Rio Branco. Eu conheci ele, cara, pessoalmente em 2012 no Paraty em Foco. E aí, cara, a gente sempre ia, né? Eu fui 2001, 2012, 2013, 2014, até quando teve ali a separação dos organizadores. Mas eu tava com um grupo de fotógrafos, que inclusive era Thiago Santana, Miguel Chicaoca, Disseu Mauês, Silas de Paula, Sérgio Carvalho, o próprio Rubens Fernandes Júnior. Tu vê que o grupo era um grupo bem bacana. Exato, né, Cláudio? UFC. Vixe, cara, só o UFC. E a gente tava lá e a gente foi pra palestra, né, que tinha lá no evento principal lá. Então, quando a gente chegou lá, cara, eu não conhecia Miguel do Rio Branco, nem seu trabalho. Então, ele tava, antes de mostrar esse vídeo, o vídeo dele, né, do Dia da Bahia, ele deu uma pequena palestra sentado. Cara, mas nós que somos socialistas, nós que estudamos as ciências sociais, que estudamos o corpo, que estudamos os signos, a linguagem verbal e não verbal. Cara, quando eu vi o Miguel do Rio Branco, a primeira coisa que eu pensei assim, eu falei, cara, que boçalidade imensa, porque o cara é um boçal, brother. Tipo assim, eu olhei pro cara e falei, não, esse cara é um, né, nas palavras mais bacanas assim lá do Ceará, eu falei assim, não, esse cara é um pau no cu. Queridissimamente. Né, queridamente falando, sendo que, brother, eu não conhecia o trabalho dele. E a primeira impressão, cara, Gui, não, tem um grande, um imenso, sendo que, bicho, o pior não foi isso. Até aí tudo bem, você vê uma pessoa e não ir com a cara, isso acontece, né, na vida. Mas, meu amigo, quando na sequência que ele tava falando que começou a projetar as fotos dele feito numa Nikon FM10, né? Quando começou a projetar aquelas fotos dele lá na Bahia, brother, e que depois se colocou o vídeo, eu simplesmente mudei instantaneamente de ideia e falei, esse cara pode. Esse cara, na verdade, esse cara até deve, porque ele é incrível. Miguel do Rio Branco. Ele pode, canetinha, Agência Magnum. Quem é o brasileiro da Agência Magnum? Miguel Rio Branco. Miguel Rio Branco. Anota Miguel Rio Branco, vai buscar lá a Agência Magnum, furdada por Capa, Cartier-Bresson. Ótimo, 1947, no pós-guerra. Já falamos da Agência Magnum, então, maior agência de fotojornalismo, então, fotodocumental do mundo, que é uma barreira bastante tênue, né? Se é que a gente pode separar. Então procura lá Miguel Rio Branco na Agência Magnum. É um grande fotógrafo. Ótima informação. Que esse cara tem, a brasilidade que esse cara tem
na fotografia dele. Não, total. Isso é muito importante que você falou, viu, Gui? Porque essa característica de pertencer à agência Magnum, galera, qualquer um de vocês que estejam assistindo, se você escutar qualquer nome de fotógrafo, e o rapaz, esse cara é da Magnum, cara, vá sem medo. Inclusive, uma coisa que eu aconselho sempre para os meus alunos, né? Que, tipo, uma semana sim, uma semana não, ou então toda semana, vai lá no magnusfoto.com, clica lá em Photographers e de olho fechado você pega o mouse ali e clique em qualquer um, aleatoriamente, porque primeiro para você chegar na Magnus Photo, você tem que ser um gigante não em questões estéticas, porque a estética não é o que ninguém busca ali, né? Inclusive, uma frase do grande Celso Oliveira, numa mesa de bar, ele falou: Marquinhos, se você vê, a grande maioria dos ensaios estéticos não são profundos e poéticos. Já, né, você pode ter ensaios profundos e poéticos estéticos, mas a maioria não são estéticos. Até porque a estética, muitas vezes, eu aprendi com o Silas de Paula, doutor em imagem, né, em Cambridge, no Reino Unido. A tese de doutorado dele, inclusive, foi publicada pela editora que publicou o Manifesto de Karl Marx. Esse aí se chama Silas de Paula, 43 anos, né, de fotografia e diretor da UFC, né, da Universidade Federal do Ceará, da parte de comunicação e imagem, durante 33 anos. E esse cara, ele falava justamente isso, né, cara, que a estética, porque inclusive eu tenho um livro, né, eu, o Silas, o Sérgio Carvalho, a Vanessa Dion, a gente tem um livro publicado, premiado pelo Mecenas, enfim, e ele fala que a estética, às vezes, se você trabalhar uma estética muito demais, ela até cega a questão da narrativa, cega a questão que tem por trás dos elementos visuais de dentro de uma imagem. Então, por isso, tenha cuidado com a estética. Você fazer um penny, é muito difícil você ter um trabalho puta conceitual e poético com uma estética de penny, porque a estética de penny é uma estética muito chamativa, então ela acaba cegando. Então, você tem que ter cuidado nessa questão de estética, de nitidez, até porque a nitidez nem é tão precisa assim, né? Se você vê o ensaio do grande Hiroshi Sugimoto, né, que para mim é um dos maiores fotógrafos contemporâneos, né, o japonesinho brutality, o Hiroshi Sugimoto, ele tem um ensaio que se chama Unfocused, né, que é ensaio, que são todas as fotografias fora de foco, entendeu? Então é importante você entender que tem toda uma história, né, por trás do que você vê na superfície bidimensional de uma imagem, que você tem que, né, transcender esse tecnicismo, transcender essa estética buscada a todo custo, com câmeras e lentes e flashes e técnicas absurdas, para começar a olhar um pouquinho mais, né, além do horizonte, né, Gus Blazer, olhe além do horizonte, além do que você vê. Lembrando, né, que a definição de fotógrafo de Willem Flusser, no seu grande livro, Filosofia da Caixa Preta, né? O Willem Flusser, que escreveu esse mago livro em 1983, que se você ler hoje, você pensa que o cara escreveu na semana passada. Parece que foi semana passada. Né? Parece que ele escreveu falecido no Brasil, inclusive radicado no Brasil, acabou morrendo brasileiro. O Flusser que não nasce brasileiro e morre brasileiro. Pois é, e o Flusser tem muita coisa na internet dele. O Flusser era monstro. E aí o Flusser fala assim, né? Fotógrafo, pessoa que procura inserir informações imprevistas pela câmera. Então o fotógrafo não está para ver o que a câmera vê. A obrigação do fotógrafo é ver justamente o que a câmera não vê. Porque a câmera supostamente limita a gente para agir dentro das configurações dela, né? Exato, exato. O Flusser chama de limites aparáticos. Olha só, que bacana, né, cara? E tudo isso aqui, galera, é só o começo. Imagina, você já tem aí informação e referências. Olha quantas vezes vocês pegaram a canetinha aí já. Para estudar aí, né? Mim. Vamos pegando a canetinha então, porque sempre vai vir uma bomba de informação, sempre vai vir uma bombinha de referências e pedacinhos de conhecimento que às vezes a gente não encontra tão condensado assim, né, Marquinhos, digamos. Exato, legal. E aí, para seguir aqui, né, nesse nosso primeiro grande episódio aqui, né, 1º de junho de 2021 aqui, a gente, claro, não podia deixar de trazer o tema: o que é fotografia, galera? O que é fotografia? Esse é um tema decidido por nós dois, eu e o Gui aqui, para dar esse pontapé inicial.
Já introduzimos, já falamos aqui uma série de coisas. Vocês já estão vendo que o que vai rolar nesse podcast é completamente diferente do que você vai estar encontrando por aí. As informações vão ser passadas de forma... metodologia mesa de bar, hein, Gui? Metodologia mesa de bar. Pílulas de conhecimento ou copos americanos de conhecimento, como queiram. Pra quem não sabe, o copo americano, então, é aquele baixinho. Aquele mesmo. É, aquele mesmo, aquele mesmo. Ou do cafezinho pingado ou da cervejinha da sexta. Eu acredito que é o copo mais conhecido no Brasil. Não é possível que você que está escutando a gente não saiba o que é um copo americano, né? Então, galera, vamos mudar aqui, né? A gente vai discutir aqui, tanto o Gui vai falar agora, ele vai falar primeiro, né? A gente dá preferência aos mais jovens aqui, aos mais jovens, né? O da CUT de bebê, o da CUT de bebê.